A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5 e versículo de número 10 ao 14, que vai nos dizer assim. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós observamos de maneira clara que as direções de Deus a gente não consegue entender. O que Deus designa para a nossa vida muitas vezes vai soar como loucura aos nossos ouvidos. Muitas vezes nós não vamos querer obedecer às ordens de Deus por não compreender. Você vai observar que o homem de Deus, chamado Eliseu, ele disse que Naamã precisava descer 7 vezes no Rio Jordão. Ele disse que Naamã precisava ir até este rio para que houvesse sobre a vida dele a cura. Mas a Bíblia diz que Naamã não entendeu a direção do profeta. Tem horas que a gente não entende a direção de Deus. E a gente pensa, não poderia ser de uma maneira diferente? O Senhor não poderia me dar vitória por esta porta? O Senhor não poderia usar tal pessoa? O Senhor não poderia fazer na minha vida desta forma? E o Senhor está dizendo, o que eu mando você fazer não é para você compreender, é para que você me obedeça e viva os meus projetos. Entenda de uma vez por todas, para viver projetos de Deus é necessário obedecer. Para viver projetos de Deus é necessário fazer o que Ele designou, mesmo que a gente não compreenda. Você vai observar, meu irmão e minha irmã, que Naamã ele ficou tão indignado que ele quase volta para sua terra leproso. Por não entender o direcionamento do profeta. Tem momentos, irmãos, que se a gente não vigiar, a gente acaba perdendo a nossa bênção, porque Deus está falando, faça assim, vá por este caminho, use tal direção, faça tal coisa, e nós ficamos muitas vezes olhando para o que Deus está dizendo e pensando, mas se fosse assim não seria melhor? Mas se fosse com essa direção, se não fosse por aqui, o Senhor não me daria vitória da mesma forma, e Deus está dizendo, eu tenho as minhas formas, os meus desígnios, as minhas direções para trabalhar. Se fosse para Naamã ser curado em Abana ou em Fafá, rios de Damasco, ele tinha ficado lá mesmo. Por que ele não tomou banho lá? Por que ele não se lavou lá e veio até meu irmão e minha irmã Israel para saber uma direção para a vida dele? Se ele veio é porque Abana e Fafá não poderia fazer nada por ele. Tem direções, irmãos, que Deus nos dá que é para mudar a nossa vida. Mas muitas vezes a gente não tem a vida mudada, restaurada, transformada. Não é por causa de Deus, não. É por causa de nós mesmos. Porque queremos fazer como Naamã, queremos apontar para Deus a direção, queremos apontar para Deus o que é melhor, queremos dar opção para Deus quando Deus já nos deu uma direção. O que Deus te mandar fazer, minha irmã, o que Deus te ordenar fazer, meu irmão, obedeça. Sabe por quê? Porque quando você obedece, Deus te faz viver o sobrenatural. Deus tem para você algo extraordinário, mas depende do seu posicionamento. O posicionamento de Naamã diria muito agora. Se ele fosse embora, continuaria leproso até o dia de sua morte. E se ele retornasse, ele receberia a cura.
E foi isso que os oficiais disseram para ele, aconselhando. Dê ouvidos, não seja cabeça dura. Até quando, irmãos, vamos ficar lutando contra a vontade de Deus? Até quando nós vamos endurecer a nossa cerviz? Até quando nós vamos ficar sem a nossa bênção? Sem as nossas vitórias, sem os milagres, sem aquilo que Deus direcionou para a nossa vida por causa de nós mesmos? Por quê? Porque queremos fazer as coisas da nossa forma. Queremos fazer as coisas do nosso jeito e não funciona assim com Deus. Com Deus nós temos que obedecer. Declare comigo: eu vou obedecer a direção de Deus mesmo que eu não entenda. Eu vou obedecer a direção de Deus mesmo que eu não entenda. A direção que Deus tem para você sempre será melhor. O desígnio de Deus para você, mesmo que você não esteja entendendo, vai ser o melhor para a sua vida. O nome do Senhor será glorificado e você verá que Deus é poderoso na tua história. Que Deus é grande, que Ele faz o impossível acontecer na vida daqueles que creem, na vida daqueles que obedecem. Você vai observar que o profeta Samuel, ele disse para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós observamos o reinado destruído de Saul. Por quê, irmãos? Porque preferia sacrificar. Porque preferia endurecer preferia endurecer a cerviz, preferia fazer as coisas como ele achava certo. Nós precisamos compreender, irmãos, que quando servimos ao Senhor, Ele nos dá direções que precisam ser obedecidas para que a bênção chegue. Se Eliseu era um homem de Deus, um profeta, um homem de Deus mesmo, que a gente sabe que ele era, Naamã precisava obedecer. Obedecer porque a direção que saiu da boca do profeta Eliseu era uma direção de Deus. Tem direções, irmãos, que Deus nos entrega que a gente realmente não queria ir por este caminho. Quantas coisas Deus já falou ou vem falando contigo que é para você fazer e você diz: mas eu não queria fazer assim. Eu não queria que fosse dessa forma. Eu não queria viver este projeto e Deus está dizendo: é como eu quero, não é como você quer. Para viver aquilo que eu tenho é necessário obedecer o que eu mando. É necessário fazer o que eu ordeno, porque as minhas ordens, os meus desígnios, diz o Senhor, são melhores do que os seus. Irmãos, Deus vê aquilo que a gente não vê. Deus contempla aquilo que a gente não contempla. E Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Se Deus lhe der uma direção, minha irmã e meu irmão, mesmo que você não entenda, obedeça. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Soou, irmãos, como algo ruim aos ouvidos de Naamã, o que ele estava ouvindo. Ele não gostou. Ele imaginou que o profeta Eliseu colocaria a mão e ele ficaria limpo. Ele não achou, irmãos, que ele seria curado descendo, mergulhando, ou seja, quebrando o ego, a vaidade, o eu. Tem momentos que para a gente receber as bênçãos de Deus é necessário a gente deixar o nosso eu, o nosso ego, o nosso achismo, o eu quero, a nossa própria vontade de lado para viver a vontade de Deus. Existem muitas pessoas que reclamam: porque eu não estou vivendo o projeto de Deus, Deus me fez uma promessa, já tem tempo que eu estou aguardando, já tem tempo que eu espero em Deus e nada acontece. Será que você tem se posicionado? Será que você tem obedecido a ordem de Deus, ou você está fazendo como Naamã, dizendo que Abana e Fafá são melhores do que Jordão? O Jordão que Deus está lhe ordenando é o melhor para a sua vida. Chegou um momento em que Naamã não conseguiu mais lutar contra a sua própria vaidade, o seu próprio ego. E ele resolveu ceder. Minha irmã, resolva ceder. Resolva fazer a vontade de Deus. Declare comigo a partir de hoje: eu não vou mais me endurecer, vou fazer a vontade de Deus. A partir de hoje, eu não vou mais me endurecer, eu vou fazer a vontade de Deus. Quando você escolhe fazer a vontade de Deus, automaticamente os seus dias são mais leves. Observe isso. Quando você resolve fazer o que Deus lhe ordena, você observa que as bênçãos vêm sobre a sua vida. A bênção de Deus ia vir sobre a vida de Naamã. Por quê? Porque agora ele estava resolvendo obedecer. Não é tarde ainda, o Senhor está dizendo. Ainda dá tempo de você se posicionar.
Ainda dá tempo de você ir no Jordão e mergulhar 7 vezes. Foi Naamã ao Jordão. Resolveu quebrar o seu orgulho, o seu ego, a sua vaidade e fazer aquilo que foi ordenado. A Bíblia diz, irmãos, que ele mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez, quando ele levantou, a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ele ficou limpo. Imagina comigo o que Naamã teria perdido se ele deixasse a vaidade falar mais alto. Imagina comigo o que Naamã, irmãos, passaria para o resto da vida dele se ele deixasse o achismo, o eu falar mais alto. Irmãos, quem não cede à vontade de Deus sofre. Quem não faz o que Deus manda só está se machucando, rebianda rabacantaraia. Tem pessoas aqui que estão se machucando. Por quê? Porque você acha que é o melhor para a sua vida, aquilo que você pensa, mas Deus já lhe deu uma direção, mas você não quer obedecer a direção de Deus, e Deus está dizendo, enquanto você estiver lutando contra a minha vontade, você vai sentir os impactos. Você vai acabar sofrendo. Não seja teimoso como Saul, que perdeu o trono por causa da teimosia, por causa da dureza de coração, porque ele achava que ele sabia o que era melhor para ele. Você não sabe o que é melhor para sua vida. Você não sabe o que é melhor para sua história. Quem sabe o que é melhor para você é o Senhor dos Exércitos. E é por isso que ele diz para você através da palavra dele, obedeça o que eu te mando, porque eu tenho bênçãos reservadas para quem obedece. Observe a vida de uma pessoa desobediente como é, irmãos. Observe a vida de uma pessoa que diz que serve a Deus, mas não obedece os desígnios de Deus. Faz o que quer, faz a própria vontade, faz o que dá na teia. Observe a vida desta pessoa como é. Porque não tem como ter bênçãos, irmãos. Não tem como ter vitórias com uma vida de desobediência. Com uma vida que eu faço o que eu quero porque eu acho que eu sei o que é melhor para mim. Você não sabe o que é melhor para você. Quem sabe o que é melhor para você é o Senhor dos Exércitos. Pare de estar sofrendo com situações que são desnecessárias. Tem dores e sofrimentos que Deus quer nos poupar, mas depende da gente, irmão, se posicionar. Depende da gente fazer a nossa parte. Tem muitas pessoas que não querem, irmãos, fazer a parte dele e a parte dela, mas querem ficar lutando contra os desígnios de Deus. Naamã achava que ele sabia o que era bom para ele. Naamã achava que o profeta Eliseu tinha que colocar a mão, invocar o nome do Senhor e ele ser curado. Muitas vezes a gente acha que nós sabemos qual é a melhor direção para Deus nos dar vitória, qual é a melhor porta para Deus abrir. Qual é a melhor amizade para a gente ter na nossa vida? Qual é o melhor casamento para que você venha casar? Mas quem sabe o melhor não é você. Quem sabe o melhor para você é Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o amanhã. Deus vê aquilo que você não vê. Deus sabe aquilo que você não sabe. Tem momentos, irmãos, que é necessário a gente descer. Tem momentos que é necessário a gente deixar o orgulho, o eu, a vontade, a vaidade de lado e fazer a vontade do Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu não entendo o teu desígnio, mas eu me rendo a ele. Eu não compreendo o que o Senhor está me direcionando a fazer, mas eu estou aqui pronto para te obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Declare comigo. Eu vou obedecer, não vou sacrificar. Eu vou obedecer, não vou sacrificar. Deus não quer sacrifício de tolo. Aonde a desobediência e a pessoa está ali sacrificando, achando que pode comprar Deus. Irmãos, ninguém compra Deus. Deus é dono de tudo. Ele quer que a gente se posicione como pessoas obedientes. Que a gente faça o que ele designa, mesmo que a gente não entenda. Naamã desceu, foi curado e a Bíblia diz, irmãos, que a carne dele se tornou como a carne de uma criança e ele ficou limpo. Você quer ser feliz? Pare de lutar contra a vontade de Deus. Viva os propósitos de Deus. Comece a orar e perguntar a Deus o que é que está errado. Deus, o que é que está fora do lugar? Eu quero viver os teus projetos, mas para que eu viva os teus projetos, eu sei que eu preciso me posicionar para vivenciá-los.
Eu sei que eu preciso me posicionar para que eu possa viver os teus desígnios para minha vida. Então eu quero me posicionar. Qual é o posicionamento que eu devo tomar a partir de agora? O que é que eu devo fazer? Qual limpeza o Senhor quer que eu faça na minha vida? O que é que o Senhor quer que eu retire? O que é que o Senhor quer que eu faça segundo a tua vontade? Que você vai ver, meu irmão e minha irmã, seus dias mais leves. Você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida e milagres extraordinários acontecendo. Somos nós que muitas vezes tardamos o nosso milagre. Somos nós que muitas vezes colocamos obstáculos, tropeços no nosso caminho. Sabe por quê, irmãos? Por causa da nossa falta de posicionamento. Não seja como uma pessoa que não se posiciona como Deus quer, mas se posiciona como quer. Porque enquanto você se posicionar como você quer, você vai perder batalha. Mas a partir do momento que você disser, eis-me aqui, Senhor, eu quero me posicionar conforme a tua vontade, eu quero ver o teu desígnio, você vai ver o milagre acontecendo diante dos teus olhos, o nome do Senhor sendo glorificado e, na verdade, as bênçãos do Senhor te cercando, porque aqueles que obedecem às ordens de Deus, mesmo que não compreendam, são abençoados. Quer que Deus te abençoe? Obedeça, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Pai, te agradecer porque o Senhor hoje está nos despertando. Tem momentos que a gente precisa ser despertado pelo Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nossa vida, Pai. Tem momentos que estamos prestes a viver o milagre, mas por causa do orgulho, da vaidade, do eu, muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nossa vida, e por isso, Senhor, acabamos perdendo, meu Pai, perdendo aquilo que o Senhor designou, perdendo o que o Senhor já ordenou, perdendo as bênçãos. Mas eu te peço, meu Senhor, que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor venha nos direcionar. O Senhor não deixa a gente perder, Pai, porque Naamã quase volta, meu Deus amado, para a terra dele, sem a bênção por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa do ego, e a gente não quer perder aquilo que o Senhor direcionou para a nossa vida, por causa daquilo que a gente acha que é melhor, meu Pai. Porque o Senhor é que sabe o que é melhor para a nossa vida. É o Senhor que conhece os melhores caminhos. É o Senhor quem tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, Senhor. Eu te peço, meu Pai, nos direciona os nossos passos. Não deixa a gente se precipitar, mas que a gente venha, Pai, andar segundo a tua vontade, o teu querer. Pois a tua vontade, ela é boa. A tua vontade, ela é perfeita. A tua vontade, ela é agradável. E nós queremos vivenciar a tua vontade, não a nossa. Naamã mergulhou, Pai, e por isso ele recebeu milagre. Nós queremos ter milagre por completo, mas compreendemos que só vive milagre por completo quem obedece o teu direcionamento, mesmo quando não entende, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor direcione os teus filhos. Qual é a direção melhor? Mostre para eles, Pai. E que o Senhor venha com teu Espírito Santo convencê-los a obedecer, porque a obediência, Pai, é melhor do que o sacrifício. A tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor designa para nossa vida é o melhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, meu Senhor, seja glorificado
pecado, visita os teus filhos, Pai, de maneira profunda, meu Deus, e sobrenatural, cada nome, cada pedido, que o Senhor conhece a necessidade. Eu te peço também que o Senhor abençoe aqueles que têm servido de canal de bênção na nossa vida, aqueles que estão aqui diariamente se alimentando da tua palavra, que o Senhor prospere, abençoe, traga paz, saúde, que o Senhor visite lá, família, ministério, que o Senhor venha os visitar de maneira profunda. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que Naamã desceu, é necessário você descer para viver aquilo que Deus direcionou para sua vida. Deixa o orgulho, deixa o eu, deixa o achismo, deixa a vaidade de lado e deixe Deus direcionar os seus passos, porque você viverá tempos melhores para sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.